TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado no sábado. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Não justifica gravarmos. O interessante é que ele seja ao vivo e que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a segunda terça-feira do mês de dezembro, hoje é dia 12. Fez muito calor em Divinópolis. Previsão é que vai haver chuva agora à noite, no início da madrugada, como choveu nessa madrugada também forte aqui em Divinópolis. E agora há pouco, na noite dessa terça-feira, choveu muito forte em Belo Horizonte, provocando alguns estragos, principalmente na região do Barreiro. Belo Horizonte sofreu uma chuva de perto de 2 horas, mas foi muita chuva. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela terceira vez neste ano de 2023, eu recebo o médico Dr. Felipe Belmiro, pós-graduado em geriatria. Dr. Felipe, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, ao vivo. Isso faz toda a diferença. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores da TV Candidez e do programa Amostra Grátis da Saúde. É um prazer estar aqui novamente, sempre muito bom. Ô, doutor Felipe, em nome aqui de toda a direção aqui da TV Candidez, eu quero dizer que é um prazer recebê-lo e já aproveitando para agradecer em nome de todo o sistema MPA de comunicação a sua presença, esse apoio, essa sua presença e que vem trazer informação com absoluta qualidade para quem nos acompanha agora ao vivo e para que o público possa ficar conhecendo um pouco mais sobre quem é o Dr. Felipe Belmiro. Então, em nome de toda a direção da TV Candidez, eu quero aqui agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Ok, isso eu que agradeço a oportunidade. Bom, nosso tema é sobre o envelhecimento saudável. O envelhecimento é um processo contínuo de otimização da habilidade funcional e de oportunidades para manter e melhorar a saúde física e mental, promover independência e qualidade de vida ao longo de toda a vida. Na terceira entrevista sobre o tema, com o Dr. Felipe Belmiro, ele vai responder muito mais agora sobre esse tema que desperta a atenção de adultos de todas as idades. É verdade que esse tema cresce de certa maneira e tem chamado a atenção das pessoas a cada ano que passa, Dr. Felipe Belmiro? Sim, é claro. Esse tema, com o envelhecimento da população, por causa do aumento da expectativa de vida, as melhorias da medicina, a média da idade populacional tem aumentado cada vez mais, não só aqui, como em todo o mundo, Isso é um fenômeno mundial. E com isso, com mais pessoas chegando na idade de 65 anos ou mais, o tema vem despertado cada vez mais interesse na população. Bom, e com relação no que diz respeito a despertar o interesse, então nós podemos afirmar categoricamente que a prevenção é o melhor caminho. E na geriatria isto não é diferente? Não, de forma alguma. Como diz os antigos, o ditado, é melhor prevenir do que remediar. E isso aí pega a geriatria também. Essa lógica também é verdade na geriatria. E é onde a gente consegue os melhores resultados, é fazendo a prevenção ou o diagnóstico e tratamento adequado precocemente. E já que estamos falando nessa questão dessa prevenção,
Quando começar a ter atenção para uma vida futura de mais qualidade, né? Porque, enquanto jovem, muitas pessoas podem pensar que jamais vão se adoecer, jamais que a doença vai bater a porta, mas isso pode acontecer, e acontece com a maioria das pessoas. Sim. E aí eu te faço essa pergunta, na sua visão, como médico ligado à geriatria, quando é que deve começar esse estudo, esse tratamento, acima de tudo, essa atenção por parte do paciente? De maneira geral, de forma simplificada, a partir dos 40, 50 anos já é de bom tom a pessoa já começar a fazer os exames preventivos, olhar a pressão, olhar exame de glicemia, colesterol, já é interessante. Já tem chance, né, de ter problemas com fatores de risco de doenças crônicas, como colesterol, pressão alta ou uma pré-diabetes. Então, nessa idade aí, de forma simplificada, já é interessante a pessoa já começar a fazer o acompanhamento com o geriatra e tendo contato com esses exames preventivos, exames de rastreio, né, de parte metabólica, parte pressórica, cardiovascular. Então, de forma simplificada, 40, 50 anos. É verdade que no espaço de 12 semanas, de 12 meses, um ano, muita coisa pode mudar com relação à questão dos exames e por isso que a maioria dos médicos batem nessa tecla de pelo menos um exame a cada ano. Isso pode haver realmente uma mudança, principalmente na questão do hemograma? Varia bastante, né? Se a pessoa tiver com a saúde mais preservada, mais robusta, não costuma variar tanto não, mas se a pessoa tiver alguma doença crônica, aí já tem chance de variar mais. A pessoa tendo uma diabetes, uma pressão alta, ou problema no fígado, né? Uma esteatose hepática, aí às vezes pode variar mesmo, de maneira mais rápida no período de 12 meses. Doutor Felipe, para se ter independência na terceira idade, a gente sabe que são necessários vários cuidados. Você poderia ainda nesse primeiro bloco, nessa nossa primeira participação, elencar aqui alguns desses cuidados e talvez se a pessoa lembrar disso na terceira idade não vai fazer tanta diferença, mas lembrando agora na fase adulta e que muitos gostam de dizer na fase produtiva, faz toda a diferença. Você pode elencar algum desses cuidados? Sim, com certeza. Então, a parte principal assim, para o envelhecimento saudável, como nós mencionamos anteriormente na conversa, é a parte de prevenção. Eu falei nos outros programas sobre as formas de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Então, para conseguir um envelhecimento saudável, é importante que essa prevenção, esses tipos de prevenção tenham êxitos. E quando falha essa prevenção, que o paciente tende a perder mais saúde, mais qualidade de vida, ser um paciente mais dependente, menos independente, né? Um paciente mais dependente. Muito bem. Olha só, eu quero reforçar aqui que o nosso telefone está na tela. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, 999326228. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o médico pós-graduado em geriatria, Dr. Felipe Belmiro. O tema envelhecimento saudável tem sido muito abordado aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Algumas pessoas podem entender que o médico que atua na geriatria é um profissional apenas e tão somente de pessoas mais idosas. Isso aí era um pensamento de muito antigamente. Na sua opinião, isso também tem caído por terra e esse profissional da geriatria, ele está sendo visto de uma outra maneira? Sim, sim. Inclusive com a divulgação que eu venho fazendo nas redes sociais e aqui na TV Candidez, tem chegado mais pacientes nessa faixa etária 40, 50, 60 e poucos anos, que não é assim, tecnicamente idoso, mas que já está começando a fazer o acompanhamento. E é a parte que a gente consegue ajudar mais, que às vezes a pessoa tem uma doença crônica, às vezes não está tão controlada, e aí a gente consegue acertar essas questões e ajudar o paciente a passar dos 65, 70 ou mais, com mais qualidade de vida, que é atingida por meio do diagnóstico e tratamento precoce das doenças crônicas. De preferência, conseguir não surgir, né, que é a prevenção primária, não desenvolver a doença. A prevenção primária trabalha nos fatores de risco, que é, por exemplo, colesterol e aumento do percentual de gordura para pressão alta e diabetes. Aí, se o paciente chegou depois disso, o ideal é que a gente consiga fazer
o diagnóstico e o tratamento adequado da maneira mais precoce possível, de pressão alta, de uma osteoporose. Esses dias mesmo eu atendi um caso de uma paciente até mais jovem, já tinha uma osteoporose assim, importante já na região da coluna, e o caso dela, como foi diagnosticado precoce, não vai diminuir a chance, né? Na saúde a gente não consegue garantir resultados, mas aumenta a chance dela conseguir chegar com a idade maior de 65 anos, sem tantos problemas nessa coluna. Ainda nesse primeiro bloco eu vou fazer aqui a pergunta da Avelina. A primeira pergunta que nós estamos recebendo. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? A falta de vitamina D, não sei se está muito ligado ao tema, mas eu vou fazer aqui para o médico, o Dr. Felipe, eu tenho certeza que ele vai ajudar aí a Avelina. A falta de vitamina D, abaixo de 20, pode causar dor nos ossos, unhas quebradiças e má alimentação, ou pode ser sintomas do climatério? Parabéns pelo programa, gostaria que ele comentasse sobre a questão da falta da vitamina D. Obrigado aí, Avelina, participando aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Avelina, obrigado pela participação, pela pergunta. Olha, a vitamina D, ela é importante para a saúde dos ossos, assim, de uma forma indireta, que ela ajuda na absorção do cálcio. Então, nesse nível aí tem que fazer outros exames para a gente poder ver, né? Se nesse nível, se o cálcio está ficando mais baixo e está tendo outras alterações, além do nível mais baixo do indicado para a vitamina D. E é uma vitamina que ajuda bastante tem benefícios robustos, assim, já comprovados por estudos e tudo, que essa reposição, quando indicado, né, com nível 20, realmente precisa de uma reposição. O indicado, assim, geralmente é acima de 30. A menos do que isso, aí já tem indicação de a gente fazer um tratamento, uma reposição com as gotinhas e tudo, ou até venosos. Bom, eu vou encerrar agora esse bloco fazendo a pergunta da Ana Cláudia, ela mora aqui no centro. Obrigado pela sua participação, Ana Cláudia. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 12 de dezembro. Tenho 65 anos, meu pai teve mal de Parkinson, já é falecido. Gostaria de saber se dentro da geriatria devo me preocupar com essa questão. Parkinson pode ser uma questão genética? Obrigado, Ana Cláudia. Dr. Felipe Belmiro vai te responder. Boa noite, Ana Cláudia. Obrigado pela participação. Esses casos de demência, geralmente tem um componente de maneira sucinta, assim, resumida, quando tem um componente familiar mais importante, assim, que é as demências que têm relação com a genética, geralmente o quadro se apresenta com idades menores do que 65 anos. Se for um Parkinson, um parkinsonismo depois dessa idade, aí costuma ser de um fator mais multifatorial. Aí entra outros quesitos. Pode ser uma demência vascular por um AVC, que é bastante comum, pode ser a demência de Parkinson ligado, o Parkinson primário mesmo, que é da substância negra do mesencéfalo. Então tem que ver cada caso. Nesse caso ela não falou a idade quando foi feito o diagnóstico, mas se tiver feito um diagnóstico mais precoce, com um paciente com 55, 60 anos, com um quadro de parkinsonismo que for primário, aí pode ter um componente familiar. É importante os parentes de primeiro grau, nesses casos, fazer o teste genético e tudo e acompanhar. No Parkinson a gente até tem um tratamento que ajuda bastante na manutenção da qualidade de vida e tudo, da funcionalidade do paciente. Então, nesse caso aí seria bem interessante ela fazer um exame, uma investigação mais aprofundada, se o quadro tiver se pronunciado com menos de 65 anos. Bacana. Então, para você que está acompanhando o programa, você pode continuar enviando a sua pergunta. O Túlio está me avisando que eu tenho que encerrar esse primeiro bloco. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, da celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em gestão assistencial.
Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo, deixa eu dar aqui a notícia envolvendo a nova diretoria eleita para o biênio 2024-2025 da Sociedade Brasileira de Hérnia da Parede Abdominal. O Dr. Gustavo Soares, que é médico aqui da Divinópolis, foi eleito presidente. Ele esteve no evento, gravou um vídeo e a gente coloca esse vídeo. Pessoal, estou aqui no Congresso de Hérnia em Balneário Camboriú. Está ocorrendo agora do dia 7 ao dia 9 de dezembro. Surpreendente como nós conseguimos realizar um congresso que tem uma atividade científica de alto peso. Temos aproximadamente 70 aulas com 70 palestrantes, mais de 10 cursos, inclusive um curso de Botox, que é talvez uma das tecnologias mais interessantes e revolucionárias que nós temos aí na reconstrução de parede abdominal. Grupo seleto de palestrantes e de congressistas. Quem não veio dessa vez tem que se programar para em 2025 comparecer ao nosso Congresso Brasileiro de Hérnia. Dr. Gustavo Soares, portanto, médico que atua aqui em Divinópolis e também em Nova Serrana. Túlio vai deixar essa imagem por enquanto eu digo aqui que o Dr. Gustavo Soares é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia da Parede Abdominal. O vice-presidente é Heitor Santos, diretor administrativo Paulo Barros, diretora financeira Luciana Guimarães, diretor científico Pedro Amaral, o atual presidente, Dr. Gustavo Soares, assume a presidência agora e afirma que vai dar continuidade ao trabalho realizado. Um abraço, portanto, ao Dr. Gustavo Soares, que já esteve conosco e breve vai estar de volta. Deixa eu fazer aqui um registro também, mandar um grande abraço para o ortesista, protesista Kennedy Amaral. Ele já esteve conosco no ano passado, o Túlio vai colocar uma foto dele aí pra gente. Breve, agora aí em fevereiro, vai estar de volta conosco. Falando em Kennedy Amaral, mandando um grande abraço para toda a equipe da Ortodil. A entrevista do Dr. Rodrigo Bueno, que foi na semana passada, você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube. Ele falou sobre a questão da tireoide e de outros distúrbios hormonais. Essa entrevista também já está no nosso canal no YouTube. E para finalizar esse recado, deixa eu fazer aqui um registro que nós tivemos o último domingo em Belo Horizonte, a Volta Internacional da Pampulha. Foi o evento de maior credibilidade no que diz respeito à corrida de rua do estado de Minas Gerais e que contou aí com a organização da IESCOM. Esse evento acontece sempre no segundo domingo, praticamente aí de dezembro. Você que é corredor que não participou, participe, porque é um evento marcante. Um abraço para toda a equipe também da Foco Radical. Obrigado aí ao Túlio. De volta com meu entrevistado dessa noite, com muito prazer eu estou recebendo hoje Dr. Felipe Belmiro, médico pós-graduado em geriatria, que está conosco respondendo sobre a questão do envelhecimento saudável. Dr. Felipe, o paciente deve procurar um médico geriatra apenas quando sentir algo, na sua opinião? Não, de maneira alguma. Como a gente vem reforçando nesses programas, né? Quanto antes o paciente começar a fazer o acompanhamento, os exames de rastreio, mais a gente tem chance de conseguir ajudá-lo. Se ficar demorando para procurar o atendimento, esperar sentir dor, esperar ter consequências das doenças crônicas, às vezes o paciente perde muita saúde, muita qualidade de vida e traz bastante sofrimento. Médico, de uma forma em geral, não é somente a questão da geriatria, sempre deixa cair aqui que a maioria das pessoas, principalmente nós homens,
só batemos na porta do consultório quando estamos sentindo algo, quando está doendo a barriga. Você já disse um pouco no primeiro bloco que esse quadro está mudando. É importante a pessoa ter essa conscientização, porque se ela almeja viver mais, ela quer viver mais e com mais conforto para ela e para os familiares. Eu queria que você comentasse sobre essa questão desse conforto também para o idoso que convive, por exemplo, com o filho, com o sobrinho, com o neto, e que não vai ter tanta dependência assim dessa pessoa. Eu não entendi muito bem. É para comentar Você acha assim que quando a pessoa procura esse profissional, ela não vai estar trazendo um alívio só para ela, mas ela vai estar trazendo também um alívio para com quem ela convive na casa? Sim, o idoso que é acompanhado pelo geriatra diminui a sobrecarga do cuidado, né? O paciente fica mais bem assessorado, o geriatra consegue racionalizar, unificar o tratamento, que às vezes fica muito setorizado, né? Cada especialista olhando a sua parte específica e tudo, aí o geriatra consegue racionalizar e de uma maneira mais humana, focando na qualidade de vida e no menor desgaste para os cuidadores, em consequência disso. Focando na qualidade de vida, quem acompanha o paciente e tudo, aproveita mais a companhia e tudo, consegue aproveitar mais a companhia do paciente, né, do idoso. Olha só, boa noite, Samuel, boa noite, doutor Felipe. Gostaria, doutor Felipe, de falar sobre a questão do Alzheimer, se é hereditário. Minha mãe teve Alzheimer e agora minha irmã também está com a mesma doença. Ela tem 73 anos. Tem como prevenir? Obrigado, abraço, sempre acompanho Cida, do bairro Afonso Pena. Boa noite, Cida, obrigado pela pergunta. A irmã dela que tá? Isso, a mãe agora também é irmã. 2 parentes de primeiro grau, né? Isso aí mostra um fator genético importante, né? Apesar de ser 65 anos ou mais, mas as demências de forma geral podem ser prevenidas com esses hábitos de vida saudável que a gente fica reforçando sempre aqui no programa, né? De uma dieta balanceada, prática regular de exercício físico e o estímulo também, né? O desenvolvimento de habilidades intelectuais, de memória, de raciocínio, leitura, aprender outra língua ou um instrumento musical, os estímulos, do mesmo jeito que a parte física, né, o músculo, quando vai recebendo estímulo ele fica mais condicionado e trabalha melhor, a mente também funciona parecido. Aí para a prevenção dessas incapacidades cognitivas de maneira geral, demência de Alzheimer, de Parkinson, a adoção de hábitos de vida saudável ajuda a diminuir a chance de desenvolver essas doenças, que elas são multifatoriais. Então, é importante ter várias práticas de vida saudável para ajudar a diminuir a chance da pessoa desenvolver essa doença. É um temor quando se fala na questão de algumas doenças hereditárias e que pode acontecer, como é o Parkinson, Parkinson, como é também a questão do Alzheimer, que você acabou de responder aqui agora. Agora, vamos aqui a essa pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Roberto, sou do bairro Nações. Parabéns pelo programa. Doutor Felipe, fala para a gente sobre a questão da importância da vitamina B12. A falta dela pode causar esquecimento? Roberto, obrigado aí pela sua mensagem. Esse tema da vitamina B12 também foi tema do programa passado. Eu me lembro que uma pessoa até mandou uma pergunta e não deu tempo da gente fazer, que é com o doutor Felipe, o que o médico pensa sobre a questão da injeção. Eu não me lembro o nome da injeção, mas tem relação com a vitamina B12. Sim. Mas como é que você responde aqui, o Roberto, se causa esquecimento ou não a falta da vitamina B12? Então, boa noite, Roberto. Obrigado pela participação, pela pergunta. Isso aí, a pergunta dele foi bem acertada e bem importante também frisar, assim, que a gente vê umas falsas promessas, né, que eles pegam uma fake news da saúde, pega essa potência da memória piorar com a vitamina B12 em níveis muito baixos e faz o raciocínio inverso. Fala que ficar repondo muito a B12 ou a vitamina D, que seja, que melhora a memória. Então é importante frisar que, nesse caso da B12, o níveis muito baixos pode causar um problema neurológico, seja dores nos nervos periféricos ou problemas de cognição também. Mas é bem importante deixar frisado isso, que não é assim, a reposição melhora a memória. A falta, os níveis baixos de B12 pode prejudicar a memória. Então, essa pergunta é bem interessante. Então, manter os níveis adequados mantém a memória preservada.
Então é bom, a gente faz esse rastreio e o tratamento disso frequentemente na geriatria, que às vezes consome pouco alimento que contém a B12, então é frequente a gente tem que fazer a reposição medicamentosa mesmo. E já que você falou na questão dos alimentos, você poderia enumerar aqui alguns alimentos que ajudam a manter os níveis ideal com relação à questão da B12? B12 geralmente são carnes vermelhas de forma geral, simplificada. Olá, Samuel, boa noite. Pergunta ao Dr. Felipe, se uma pessoa que teve AVC, o geriatra pode ajudar a melhorar sua condição? É uma senhora de 74 anos e está convivendo com AVC há 2 anos. Deixa eu ver quem está fazendo aqui a pergunta. É a Neuzi Alves, aqui do centro. Obrigado pela sua pergunta. Dr. Felipe Belmiro vai responder. Boa noite, obrigado pela participação. É Neuzi? Isso, Neuzi aqui do centro. Obrigado, Neuzi, pela pergunta. O geriatra ele consegue trabalhar nas 4 fases da prevenção. Na prevenção primária, né, que atua nos fatores de risco, controlando o fator de risco e vacinação, que previne o surgimento da doença. Na secundária, que é o diagnóstico e tratamento precoce. E nesse caso aí seria a prevenção terciária, que é o tratamento do agravo da doença crônica, que nesse caso aí foi o AVC. O tratamento do agravo da doença crônica e a reabilitação. O geriatra é uma peça fundamental para poder unir a equipe multidisciplinar para ajudar na reabilitação de um caso de um paciente de AVC. Muito bem, deixa eu abrir aqui. Então, hoje estamos recebendo aqui muitas perguntas hoje. Muito obrigado a você que está participando conosco nessa terça-feira, dia 12 de dezembro. O programa Amostra Grátis da Saúde é ao vivo. E nessa interatividade com o público que a gente sabe que soma e acrescenta muito. Olá, Samuel, boa noite. Me chamo Ricardo, tenho 49 anos, sedentário. Está falando aqui que bebe todos os dias e é fumante. Ele está dizendo aqui que retirou as safenas. Qual o primeiro passo para um futuro de qualidade? Exame sempre em dia e tudo ok. Uai, Ricardo, vamos ver como é que o doutor Felipe aqui vai te responder, hein? 49 anos, sedentário, fuma todos os dias, é fumante e faz uso de bebida também, segundo ele. Mas os exames estão ok. Qual que é o primeiro passo para um futuro de qualidade? Boa noite, Ricardo, não é o nome, né? Correto. Obrigado pela participação, Ricardo. E esse aí é o paciente que eu tenho o objetivo de conseguir acessar, né? E de conseguir conscientizar o Ricardo que até então não teve problema grave, né? Que ele já mencionou aí que tirou a safena. Então isso aí deve ser uma insuficiência venosa, provavelmente. Ou teve algum trombo, alguma trombose. Então o corpo dele já está dando sinais já de mau funcionamento. E todo mundo sabe, isso já é bem conhecido, né? Do senso comum, de que esses hábitos dele não ajudam na saúde, né? São hábitos deletérios para a saúde no longo prazo. Então, primeiramente, aí seria reduzir ou, de preferência, parar com esse uso constante dessas substâncias. E começar a se movimentar, que o sedentarismo, tudo, aumenta muito a chance de problemas futuros, né? E não falou o peso aí que ele está também, provavelmente deve estar com o peso sobrepeso ou com o peso de obesidade mesmo, né? Então, isso aí são fatores de risco. Nesse caso, ele teve um problema, né? Que foi operado. Então, vamos supor que ele não tenha mais nada. Trabalhando nesses hábitos dele aí, seria a prevenção primária, que seria controle de fatores de risco. Essa mudança de hábito dele, Mudança de hábito dele, que é onde a gente consegue ajudar mais o paciente. Quando você falou da questão da trombose, outros profissionais médicos que estiveram aqui, e eles falam de uma relação muito com a questão do cigarro também, que tem uma ligação grande. Sem cigarro. Estamos dizendo aqui que exatamente foi o caso do Ricardo, mas tudo indica que pode ter sido. Provavelmente. Uma insuficiência venosa ou uma trombose, tudo que precisou de ser retirado as safenas dele. E os fatores de risco principais de desenvolvimento de trombose imobilização, né, após uma cirurgia, tudo, obesidade e cigarro. Agora há pouco eu falava aqui que é sedentário e quem te acompanha nas redes sociais vê que você sempre está em atividade. Aliás, eu quero até, a pessoa perguntava agora há pouco aqui o seu Instagram, que é o @dr.felipebelmiro. Tudo vai colocar no final do programa pra gente, 3212-1191, mas o seu Instagram você sempre coloca a questão da atividade física.
E a importância dela, vale reforçar não só que é uma questão de saúde mental, mas a questão do físico também? Sim, sim, isso é muito acertado de se dizer. A professora da minha pós-graduação fez um post esses dias, eu até repliquei lá na minha rede social. Eu não sei a origem, a fonte certinha, mas falava assim o post, né, que se fosse uma medicação prescrita, o exercício físico seria o remédio de maior custo-benefício. Tem um custo baixo, dá para fazer uma caminhada, não tem custo nenhum praticamente, só o do tênis, né? E o tempo disponível e com menor risco. O melhor custo-benefício, né? Seria o medicamento mais prescrito de todos. E ajuda na prevenção de doença, ajuda no controle de fatores de risco para desenvolvimento de doença, ajuda no controle de quem já tem a doença, igual uma diabetes ou um problema de colesterol. Então, o exercício físico é peça fundamental para o envelhecimento saudável. Não tem como ficar sem. E eu gosto de fazer, o pessoal fala em inglês, né, skin in the game. Eu gosto de fazer aquilo que eu prego, aquilo que eu passo para o paciente, eu vivo aquilo também. E resumindo, é uma questão de coerência. Sim, exatamente. É uma questão de coerência, né? Pregar aquilo que deve ser feito, mas, acima de tudo, fazer aquilo que diz. Exatamente. Doutor Felipe, vamos falar um pouquinho sobre a questão do atendimento domiciliar. Como e quando isso vai ocorrer? Como é que é esse atendimento domiciliar? O atendimento domiciliar, ele é voltado para aquele público que tem uma dificuldade de locomoção ou que tem alguma incapacidade cognitiva, né, seja psiquiátrica ou alguma demência. E ele vem para conseguir fornecer um atendimento mais humano para esses pacientes, que às vezes não fica muito trabalhoso ou inviável até às vezes de levar o paciente no consultório. E esse atendimento é voltado para esse público. O pessoal geralmente é mais frágil e tudo. E com o atendimento domiciliar você consegue dar um atendimento mais humano e mais integral para esse paciente. E não basicamente esse tipo de paciente, ele vai ser sempre idoso. Pode ser um paciente mais jovem, abaixo de 60, e que, por exemplo, é uma vítima de um AVC, por exemplo, que está um pouco incapacitado. Exatamente. E como é que é essa relação quando esse atendimento acontece muito ali no íntimo da pessoa? Não entendi. Como é que é esse atendimento e como é que é essa conversa do médico quando acontece esse atendimento na casa da pessoa, bem ali no íntimo? Eu gosto bastante de fazer esse atendimento. E a gente consegue ter informações que às vezes a gente não consegue no consultório, né, assim, do suporte familiar que a pessoa tem, de como que é a adaptação do domicílio, do doente, né? Às vezes precisa de uma barra, precisa de deixar mais seguro, né? Remoção de tapete, de carpete, iluminação. A gente consegue várias informações e eu acho o desempenho da medicina, no início da história da medicina, o médico fazia isso, né? Eu acho muito bonito esse trabalho, eu gosto bastante e tem tido um retorno legal dos pacientes. Os pacientes ficam bastante satisfeitos, a família também. Olha aqui, eu estou recebendo aqui uma pergunta da Cleusa, ela pede para você comentar sobre a questão da atividade física em idosos que dependem de uma certa limitação. Essas pessoas que não se movimentam de maneira adequada devem praticar exercícios físicos? Como é essa orientação? Obrigado, Cleusa, pela sua pergunta, ela não falou aqui o bairro. Boa noite, obrigado pela pergunta. Não sei se o pessoal tem noção disso, mas quando o paciente fica internado, tem a equipe da fisioterapia para fazer lá a mobilização passiva, né? Que o paciente está completamente debilitado, às vezes, da internação e tudo, e mesmo assim tem esse cuidado. É imprescindível o exercício. São pouquíssimos casos assim, geralmente é coisa aguda, que deixa a pessoa com contraindicação de realizar o exercício físico. Na grande maioria dos casos, o exercício é benéfico e os benefícios são muito maiores do que os possíveis riscos que possa ter. No caso de um paciente mais frágil, às vezes fazer igual faz no ambiente de internação mesmo, faz movimentação passiva e tudo, o fisioterapeuta ou o educador físico vai ajudando o paciente a fazer mobilização, mas sem mais passivo mesmo. O profissional auxilia e vai fazendo o trabalho de muscular, fisioterápico com o paciente. Bacana, olha só, continua participando conosco, nosso tema é sobre a questão do envelhecimento saudável. Eu vou chamar mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar, hein? Aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, você participando conosco. Daqui a pouquinho a gente volta.
No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, da celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em gestão assistencial. Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez. Antes de voltarmos com a entrevista, eu vou chamar aqui uma foto do Dr. Carlo Rachid Delaretti, médico cirurgião vascular que esteve conosco numa entrevista pontual e ao vivo. Quero aqui agradecer de público pela maneira carinhosa como nos recebeu o Dr. Carlo Rachid Delaretti, mandando um abraço para Carol, a sua esposa, para os seus 3 filhos. Essa entrevista também você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Na segunda quinzena de janeiro, o Dr. Carlo Rachid Delaretti vai estar de volta ao vivo. E esse ao vivo ele sabe que faz toda a diferença. No mês passado, nós tivemos aqui a presença do médico urologista, Dr. Deni Veloso. Nós falamos sobre a questão do Novembro Azul. Aí sim, o Túlio colocando uma foto, o Dr. Deni ressaltou a importância do Novembro Azul, que quer realmente motivar o homem acima dos 45, 50 anos sobre a importância de 2 exames, o exame do toque e também sobre o exame do PSA. O câncer de próstata pode acontecer na vida dos homens e o Dr. Deni falou, se todo mundo viver até os 100 anos, todas as pessoas provavelmente vão ter a doença. Uma outra entrevista também que você acompanha foi da doutora Lívia Gussen, médica dermatologista, que falou sobre vários assuntos ligados à questão da pele. E por último, no mês passado, nós tivemos a presença da médica pediatra, a doutora Viviane Magalhães, que falou sobre a questão do Novembro Roxo. São entrevistas que você acompanha aqui no programa Mostra Grátis da Saúde da TV Candidez ao vivo e que 2024 também vai voltar com muitas dessas entrevistas. Obrigado aí ao Túlio. Dados obtidos em pesquisa realizada pelo IBGE apontam que no Brasil, em 1996, tínhamos pouco mais de 7,6 milhões de idosos. Olha só, até 2024, esse número pode aumentar 16 vezes. Mostra, doutor Felipe Belmiro, que a população idosa está cada vez aumentando e crescendo mais, na sua opinião? Sim, sim. Essa mudança do perfil demográfico é algo que vem acontecendo já há bastante tempo. E é possível acompanhar isso em vários países, né? E aqui no Brasil também. E isso é por causa da melhoria do acesso e dos tratamentos médicos. As pessoas têm conseguido viver cada vez mais, né? E melhor. Muito bem. Nós vamos agora aqui algumas perguntas dos telespectadores. Você pode participar conosco, ainda dá tempo. Envelhecimento saudável é o nosso tema de hoje. Nós estamos ao vivo nesse 12 de dezembro de 2023. A Jantina Mendes, do bairro Cidil. Afinal de contas, diante de tantos mitos, como é a alimentação saudável no dia a dia? Obrigado aí, Jandira, do bairro Cidil. Boa noite, Jandira. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta dela é bastante interessante. Vira e mexe, a gente vê o pessoal cria uns mitos, né? Igual ela mesmo disse, o leite não pode, o ovo não pode. Eu gosto muito não gosto desse terrorismo
que o pessoal faz terrorismo nutricional, né, de ficar demonizando os alimentos. A alimentação saudável é aquela alimentação assim, o mais diversa possível, né, com a maior diversidade de grupos alimentares e a menor quantidade de gorduras saturadas também. E uma alimentação que mantenha o percentual de gordura, o peso controlado, que é um fator de risco para problemas de saúde, né. De maneira bem sucinta, resumida, eu diria que é isso, a dieta saudável, a dieta balanceada, que mantenha o controle de peso e percentual de gordura e com menor quantidade de gordura, com maior diversidade possível também. Fruta, legumes, castanhas. E ela mandou aqui uma outra pergunta: quem tem dificuldade de comer frutas, onde podem ser encontradas em alimentos naturais, é a questão das fibras. Obrigado aí pelo seu complemento aqui de pergunta. Boa noite, obrigado pela pergunta. As fibras a gente consegue em vegetais, de forma geral. Os vegetais costumam ter maior quantidade de fibras. Os vegetais folhosos, deixa eu ver qual outro. A aveia também, cereais também tem bastante fibras. Pegar uma aveia mais integral, né, que não é farelo, tem mais fibra também. Tem bastante opção, geralmente dos vegetais. O Gustavo Eloy, do bairro Afonso Pena, ele pergunta o que é avaliado durante o acompanhamento médico do geriatra. Obrigado aí, Gustavo, do bairro Afonso Pena. Boa noite, obrigado pela pergunta. Varia de paciente para paciente. Assim, na avaliação, a gente começa a anamnese, né, pergunta se o paciente tem alguma queixa, se é um acompanhamento mais de rastreio, a gente faz aquilo que é preconizado pelas sociedades médicas, pela OMS, de acordo com a idade. Mas geralmente a pessoa chega já com alguma queixa e tudo, e na geriatria nós temos esse conceito que eu acho bem interessante, que é o órgão de choque. Às vezes o paciente tem um pulmão que dá mais problema, um DPOC, um enfisema, que é bastante comum nos idosos, às vezes é o coração. Aí o acompanhamento, o tratamento vai ser baseado em qual é a área que o paciente está apresentando mais problema, que seria esse órgão de choque. Então, às vezes o paciente tem uma demência que acabou de descobrir e ainda está ficando bastante descompensado, muita agitação e tudo, aí nós vamos focar nessa demanda. Ou às vezes o paciente tem uma insuficiência cardíaca mais grave, assim, mais avançada, aí vai ser voltado para essa demanda. Varia de caso para caso. Muito bem, a Cida aqui está mandando aqui, pedindo o seu contato, já passamos, é o 3212-1192, no Instagram dr.felipe.belmiro. Viu, Cida? Muito obrigado e por mais uma vez o seu telefonema. Vamos aqui a mais uma pergunta. O Marcelo Braga, de São Sebastião do Oeste. Olá, Samuel, boa noite. Peço ao Dr. Felipe para explicar o que seria a bioimpedância. Obrigado aí, Marcelo. Um abraço a todos de São Sebastião do Oeste. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela pergunta. A bioimpedância é um instrumento que estima a composição corporal. Através isso aí vai ficar meio técnico, mas é através da condutância que é aferida lá no momento do exame, através de uma alçazinha que tem no aparelho. E veja bem, estima a composição corporal, não é o padrão ouro. O padrão ouro, assim, que é mais acessível, é aquela avaliação física com o adipômetro, com as dobras cutâneas. Aí você joga lá na fórmula adipolo, que for ser usada. Esse que é o que é mais fiel e acessível. O padrão ouro mesmo é pesar de composição corporal, é pesar de hidrostática, que aí é muito difícil, e ressonância, né? Ressonância, o aparelho da densitometria, o DEXA, né? DEXA da composição corporal. Esses aí já são mais caros e tudo, mas em alguns casos é necessário levar a mão desses recursos. Quando, via de regra, um médico pós-graduado em geriatria vai fazer uma consulta com uma pessoa, qual é a maior dificuldade encontrada para tentar manter ou elevar o nível de qualidade de vida dessa pessoa? De que maneira chega, via de regra, esse paciente para o médico? Varia de cada caso. A parte da reabilitação, às vezes, é mais difícil, né, que é a prevenção terciária. A que a gente consegue ajudar mais é quando está na prevenção primária ou secundária, né, que é o fator de risco ou fazer o diagnóstico e tratamento precoce. Essa parte da reabilitação ela é mais difícil, que aí volta naquele ditado que eu falei no início, né, que prevenir é melhor do que remediar.
Quando chega nesse estágio é porque essas prevenções falharam. E esse tratamento, você reabilitar um paciente é possível, mas é mais difícil. Então, por isso que a gente sempre volta nesse tema, né, de prevenir, porque é possível reabilitar, nós temos recursos para isso hoje em dia, mas é mais trabalhoso. A Tânia Silva do bairro Bom Pastor, o uso de vitaminas e suplementos são importantes para envelhecer melhor e quais as mais indicadas? Obrigado aí, Tânia do bairro Bom Pastor. Boa noite, Tânia, obrigado pela pergunta. Ela falou de vitamina e suplemento, né? Correto. Não, suplemento, nós temos que pegar na definição, né? Suplemento só é indicado se depois da avaliação lá da dieta do paciente, ele não estiver conseguindo atingir algum nível de algum nutriente, ou de algum macronutriente, da proteína, ou igual no caso de osteoporose, que a gente trata bastante. Às vezes o paciente tem osteoporose e não está conseguindo comer os laticínios suficientes no dia. Não está comendo o suficiente para melhorar o quadro de leite, iogurte, queijos e derivados. Aí, nesse caso, a gente vai levar à mão o suplemento, que com outro nome seria complemento. O suplemento é só nesses casos que a gente faz o uso. A pessoa não está conseguindo atingir o nível que ela precisa de ingestão daquele alimento ali, aí a gente entra com suplemento de cálcio, por exemplo, ou de vitamina D. E a vitamina, a gente faz o rastreio, né, mais de perto da vitamina D e B12, mas a gente não necessariamente vai precisar de ficar tomando. Se o nível estiver adequado, se a pessoa estiver alimentando bem, se expondo ao sol e tudo, no caso da vitamina D, às vezes não precisa de repor. A gente só é indicado repor se estiver baixo. Se estiver no nível adequado, a gente só acompanha e repete depois de um certo tempo. A Jussara Alves aqui de Carmo do Cajuru, como prevenir doenças e problemas futuros de forma mais acessível? Obrigado aí, Jussara, pela sua pergunta. Boa noite, Jussara, obrigado pela pergunta. Então, novamente, a gente volta no tema da prevenção. Os hábitos de vida saudáveis, de maneira geral, eles fazem a prevenção primária, que atua atuando no controle de peso, controle de glicemia, de colesterol, né, que, tendo a dieta balanceada, realizando exercícios físicos regulares. Muito bem, aqui deixa eu abrir mais uma pergunta. O Aguinaldo Oliveira de São Gonçalo do Pará. A gordura visceral é comprometedor para a saúde? Obrigado aí, Aguinaldo. Um abraço a todos de São Gonçalo do Pará. Boa noite, Aguinaldo. Obrigado pela pergunta. A gordura visceral ela é um fator de risco importante aí para diversas doenças que podem se agravar. Ela faz parte do critério de definição de síndrome metabólica e tudo. Essa aí é a gordura que é pior, que faz mais mal ao paciente. Então, essa gordura tem que ser controlada e acompanhada de perto. E, se possível, fazer um tratamento de recomposição corporal para diminuir, que entra de novo na prevenção primária, né? Diminuindo o fator de risco para desenvolvimento de outras doenças. E de Nova Serrana vem a pergunta da Marina Cunha: quando ocorre a queda na produção de hormônios? Boa noite, obrigado pela pergunta. Maria? Marina Cunha, Nova Serrana. Um abraço aí a todos, Maria, de Nova Serrana. Pela pergunta. A queda nos hormônios, de maneira geral, começa a acontecer dos 30 para os 40 anos. Começa já a ocorrer a diminuição da produção dos hormônios nos homens e nas mulheres. Aí tem que ser acompanhado e tudo e ver se tem alguma necessidade de reposição. E aí tem que ver cada caso. O José Mendes aqui do centro, ele pergunta: 30 minutos ou mais de exercício físico por dia é suficiente? Aí ele coloca: tem que ser todos os dias? Obrigado aí, José, pela sua pergunta. Obrigado, José, pela participação. Então, a OMS, ela recomenda, para ter um benefício na prevenção de desenvolvimento de doenças, 150 minutos de exercício moderado por semana. Então, não necessariamente precisa ser todo dia. Você pode dividir isso da maneira que fica mais prático para a pessoa, né? Que às vezes a rotina não permite fazer todo dia. Nesse ritmo aí daria até mais, né? Daria 210 minutos por semana, né? Então dá para diminuir. Dá 5 caminhadas de meia hora por semana, de segunda a sexta, por exemplo. Aí fica na média que a OMS preconiza como um tratamento preventivo, né? O exercício como um tratamento de prevenção.
Muito bem, a Isabel Antunes do bairro Planalto, é verdade que a partir dos 30 anos de idade o nosso desempenho funcional vai caindo? Obrigado aí, Isabel Antunes do bairro Planalto. Boa noite, obrigado pela pergunta, Isabel. Isso aí talvez teve uma confusão, talvez. A partir dos 25, 30 anos, o que acontece não é necessariamente perda de função. O que acontece é que as nossas células, né, a composição nossa, começa a ficar um saldo negativo assim, na renovação das células. Aí a gente vai envelhecendo. Igual de 0 até os 25 anos, o nosso saldo é positivo. Nós vamos crescendo, construindo massa magra e outros tecidos. Então, o saldo assim, de ganho e perda de células seria positivo até os 25 anos. Aí depois dos 25, 30 fica estacionado, né? Fica 0 a 0. A célula que está nascendo fica igual ao que está perdendo, e depois dos 30 inverte, começa a ter mais células morrendo do que células sendo renovadas. Aí que talvez tenha tido uma confusão nesse tema aí. E não necessariamente tem perda de função. O objetivo, né, o grande objetivo da geriatria é exatamente isso, conseguir passar por essa fase e 65 anos ou mais, sem perda de função. Muito bem, a Teomira Antônio do Danilo Passos, por meio da prática corporal, é possível retardar todo o processo natural do envelhecimento? Um abraço a todos aí do Danilo Passos, sempre participando aqui conosco de toda a programação da TV Candidez. Boa noite, obrigado pela pergunta. Essa pergunta aí é meio invertido o raciocínio também. É que o sobrepeso, a obesidade e o sedentarismo é que acelera o envelhecimento. Então, está invertido o raciocínio aí. A prática de exercício físico e hábitos mais saudáveis de vida, não ser sedentário e tudo, não que retarda o envelhecimento, mas normaliza, fica na média. O contrário que é verdadeiro. O sobrepeso, ele leva a maiores níveis inflamatórios. E essa inflamação que vai acelerar o envelhecimento. Legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do programa. O Túlio vai colocar o contato aí para a gente. Doutor Felipe Belmiro, a gente está encerrando aqui praticamente o ano. Faltam poucas semanas para 2023. Está aí o seu contato, né? No Instagram, @dr.felipebelmiro, e aí o seu telefone de contato, 3212-1191. Bom, nesse final de ano e nessa sua última participação neste ano de 2023, qual que é o recado final do médico que fala muito sobre a questão da geriatria e que bate em cima da questão que é possível, hoje em dia, você ter qualidade de vida no futuro e ter um envelhecimento bem saudável? E para a gente fechar essa nossa entrevista de hoje, qual é o recado final do médico, do entrevistado, para o público que está nos acompanhando agora ao vivo? O recado principal desse que vos fala tenha autocuidado, se cuide, faça os seus exames de rastreio, de prevenção. Não espere ter uma queixa, ter um problema de saúde para vir buscar o atendimento médico. Que é através da prevenção que a gente consegue ajudar mais a você mesmo. Muito bem, quero aqui agradecer aqui de público aqui mais uma vez a sua presença, doutor Felipe, por essa sequência aí de 3 entrevistas. A gente sempre continua destacando aqui o seu nome nas próximas semanas e a gente espera contar em 2024 também com essa parceria de muito sucesso. E em nome aqui de toda a direção do CMPA, muito obrigado aqui pela sua presença. Um abraço para a sua esposa, a doutora Débora Rocha. Eu que agradeço. Débora Rocha, que é médica pediatra, não é isso? Isso, está terminando na metade agora da segunda especialização, né, de neonatologia. Que bacana, hein? Que é uma especialização muito importante. Sim. E que gera muita aflição dos pais, né? Principalmente quando há bebê prematuro. Isso. Um abraço para a doutora Débora, que está aqui no Estúdio 1 nos acompanhando. Breve a gente vai trazê-la aqui também para dar aqui uma entrevista e para trazer aqui a sua opinião e a sua visão dentro do campo da pediatria, principalmente nessa questão da prematuridade também. Sim. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, aqui nessa entrevista ao vivo. Eu que agradeço. Bom, eu lembro a todos que a nossa reprise, você já sabe, é sábado a partir de 13h aqui na TV Candidez. Breve, essa entrevista vai estar também no canal no YouTube. Boa noite, doutor Felipe, até o ano que vem. Para você que nos acompanhou, muito boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, pessoal.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.